Senhoras e senhores, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós de volta aqui, religiosamente, toda terça-feira, a partir das 14 horas, no UOL, os canalhas conversando sempre com uma personalidade do esporte brasileiro, de preferência, gente do futebol. E Rodrigo Viana já está aqui, eu apanhei um pouquinho para me conectar com ele e com o nosso convidado. Tivemos um rápido bate-papo antes da abertura deste programa, mas já rolou uma empatia com o Marcelo Paes. Acho que é por causa do sobrenome dele, porque num momento de guerra contra o meio ambiente, contra um vírus até então desconhecido, contra a ignorância, guerra contra a educação, guerra contra a saúde, guerra contra o bom senso, guerra contra... Bom, dá para fazer uma lista aí interminável. Então, receber o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, aqui, é muito legal. É um sinal de que a gente vai aprender muita coisa, vai trocar muita informação com ele, que é muito jovem. Estava contando para ele aqui uma história de 1981. Ele falou, João, só uma ressalva, eu não tinha nem nascido. Marcelo, mais um motivo para a gente saudar a sua presença por aqui. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, João. Satisfação enorme estar falando com você. Eu que sempre te acompanhei do outro lado da telinha, né? Vendo aí o seu bom humor, a sua inteligência, a sua coragem. E estar aqui batendo esse papo com você também no UOL, que é um veículo sensacional. Eu fico feliz, honrado, orgulhoso, né? E você falou do meu sobrenome, Marcelo Paes, e você falou antes de rádio, né? Eu fui comentarista de rádio também, viu? De futebol. E tinha um comentarista, até já falecido, mas um grande amigo, Sérgio Pinheiro, que ele dizia, Marcelo Paes, o nome já ajuda, né? A tranquilidade vem no nome. Então, eu tenho orgulho desse sobrenome Paes e a gente tenta também, no dia a dia, nas nossas ações, traduzir essa palavra que tem um grande significado. Mas obrigado, estou aqui à disposição para a gente bater papo, falar sobre o futebol brasileiro, sem nenhum tabu de tema. Vamos falar à vontade aí, possamos gerar um bom conteúdo para quem vai nos acompanhar. Marcelo, boa tarde. Então, prazer. O João já fez todas as honrarias da casa aí. E eu já vou começar perguntando para você, o segundo ano seguido do Fortaleza na primeira divisão. Ano passado terminou na 9ª colocação, agora já está entre os 10, vem do empate contra o Santos. É campanha boa em cima de campanha boa. O técnico é o Rogério Ceni, todo mundo atrás do Rogério Ceni. E o Marcelo Paes e sua gestão seguram o Rogério Ceni, que quer ficar no Fortaleza. E eu posso citar aqui uma série de outros atributos, Marcelo, e certamente nós vamos citar ao longo da entrevista, mas qual é o segredo? Você, com 37 anos de idade, se revela aí um dirigente novo, moderno, e fazendo as coisas de fato acontecerem, né? Eu dei alguns números aqui, disse, posso dar mais. Bem, Rodrigo, primeiro, boa tarde, satisfação também falar com você, orgulho bater esse papo. 37 anos é jovem para dirigente, né? Mas a minha formação toda sempre foi como gestor, né? Eu estudei administração, fiz gestão na minha atividade profissional antes do futebol, e eu acho que a palavra que melhor define esse trabalho que a gente vem fazendo é profissionalismo. É encarar o futebol como ele tem que ser. Futebol é paixão, é entretenimento, sem dúvida, mas é negócio também. Eu digo muito que a gente mexe com paixões e milhões. Então, não dá para ser amador. Não dá para cuidar do clube sem uma dedicação exclusiva, como eu faço. Minha dedicação já é exclusiva ao Fortaleza, desde que assumi a presidência. Temos uma diretoria toda remunerada, coisa rara no futebol brasileiro. São todos remunerados. Temos planejamento estratégico. Cada diretoria, são 3 diretorias, mas presidente e 2 vices, todos têm funções, têm metas, têm objetivos, independente se a bola está entrando ou não. Cada diretoria tem que estar caminhando, tem que estar entregando resultado. E uma grande vantagem é que a gente tem uma massa de torcedores, né? Fortaleza é um clube de massa, um clube que na Série A de 2019 foi a 2ª melhor média de público, perdeu apenas para o Flamengo. Ficamos à frente do trio de ferro, né? Corinthians, Palmeiras e São Paulo, isso é muito difícil. E essa massa, sendo bem gerida, sendo estimulada, ela vai trazer consumo através de sócio-torcedor, de produtos oficiais, de bilheteria, de diversas participações. Então, eu acho que é profissionalismo, levar a sério o futebol, não existe desvio, não existe
atalho, o caminho tem que ser reto, isso é fundamental. E Rogério não ficaria aqui por tanto tempo se ele não visse na gestão uma seriedade e uma métrica realmente de fazer um trabalho diferenciado. E hoje, especificamente, Rogério está comemorando, né, completando 1000 dias de Fortaleza. 1000 dias trabalhando no Fortaleza. Nós tiramos aqueles dias que ele esteve no Cruzeiro, né? Esses dias foram omitidos da conta. São 1000 dias realmente de Fortaleza, é uma marca significativa e traduz essa boa parceria que conquistou algumas coisas, mas sabemos que não podemos deixar a peteca cair. O campeonato é dificílimo e a gente tem que buscar entregar coisas ainda maiores. Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o Ceará todo, né? Para Fortaleza, cidade maravilhosa. Eu estive aí há muito tempo, já falei para o presidente que eu preciso voltar antes de morrer a Fortaleza, onde assisti, inclusive, a um show do Robertinho do Recife. Estou falando de 1980, 1981, na volta da Jurema. E eu tomei um sol na Praia do Futuro, todo gostosão, branco, feito leite de São Paulo, durante umas 2, 3 horas. Olha, eu não morri porque meus anjos não deixaram. Eu consumi tudo que tinha na farmácia, de gel e creme, e fiquei debaixo de um chuveiro gelado na casa onde eu estava hospedado. Mas, assim, foi um sofrimento. Eu virei um camarão. Praia do Futuro, aquele vento fresco e aquele sol. Falei, que maravilha, Nordeste é demais, né? Acho que é a primeira vez que eu tinha ido ao Nordeste. E por falar em Nordeste, Marcelo, você falou, não dá para ser amador, né? O Nordeste tem sido vítima, ao longo da história do Brasil, de vários aspectos, né? No interior, a caatinga, a falta d'água, dificuldades de criar o gado, de plantar, de colher, corrupção, coronelismo, Sudene, uma série de coisas, né? E no futebol também, porque eu, pelo menos, aqui do chamado Sul Maravilha, né? Do famigerado eixo Rio-São Paulo, eu tenho sempre um olhar, né? Eu adoro o Brasil, acho o Brasil um país espetacular, tenho uma admiração enorme por tudo que o Brasil produziu ao longo da história, né? Estou completamente chocado, né, com os incêndios do Pantanal, da Amazônia, né, com o descaso que está rolando por aí. Então, eu sempre espero do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, do Ceará, de Santa Cruz, né? Já fiz jogo no Arrudão também, na Fonte Nova, na Bahia. Sempre espero que eu sei da paixão pelo futebol e as coisas não acontecem. Então, eu tenho a sensação de que sempre faltou profissionalismo também, né? As cotas são inferiores, o dinheiro é curto, a dificuldade em relação aos chamados gigantes do futebol brasileiro, né? Mas houve muito descaso na administração do futebol do Nordeste. A coisa mudou, pelo menos está mudando, né? O Bahia é uma prova, o Fortaleza outra, e outros clubes, né, estão entrando num outro esquema de gerenciamento, não é isso? Sem dúvida. Historicamente, nossa região ela sofre, sim, com questão financeira. Aqui o dinheiro é mais curto do que no sudeste do país, isso é um fato, né? A questão econômica mesmo, o PIB per capita nosso é menor, o poder de investimento é menor. Geograficamente, Fortaleza é uma cidade que geograficamente ela está muito longe de todo mundo, né? Até as capitais mais próximas de Fortaleza, Natal são 517 quilômetros, Teresina são mais de 600 quilômetros. Em todos os estados tem uma capital mais próxima a 200, 150 quilômetros, Fortaleza não. Por outro lado, nós estamos mais perto também da Europa e da América do Norte, né? São 6 horas e meia para Lisboa ou para Miami. Mas tem um lastro realmente aí econômico e por isso as gestões têm que ser muito bem feitas, muito equilibradas, racionais, criativas, né? Como é que você consegue manter o Fortaleza com 20 milhões de reais a menos pós-pandemia? Tem que ter muita criatividade, tem que apelar para o torcedor, que é a nossa principal fonte de renda, tem que negociar com fornecedores, com jogadores e conseguindo manter tudo em dia. Mas a gestão é que pode fazer tudo isso. E o futebol nordestino, sem dúvida alguma, tem dado passos nesse sentido.
É o segundo ano consecutivo que temos 4 clubes do Nordeste na Série A. 20% da Série A hoje está no Nordeste. Em 2003, quando o Fortaleza participou, se eu não me engano, era o único da Série A em 2003, lá atrás. Eu não sei se tinha o Bahia na época também, mas nos últimos... E eram 22 times, né, em 2003, 22 ou 24. Então tem uma participação nordestina maior na Série A agora, é fruto da gestão, das gestões. Sabemos que tem um torcedor apaixonado. Qualquer capital que você for aqui vai ter estádio cheio. Recife, é Fortaleza, é Salvador, é Aracaju, é João Pessoa. Tem grandes marcas, porém precisa realmente organizar-se, ter um trabalho de boa captação de talentos, de jogadores, fazer com que o torcedor consuma, usar o aspecto campo muito a seu favor, né, com o estádio cheio. A gente pontuou muito ano passado na Série A, nos jogos em casa. Estamos sentindo falta da torcida agora, nesse período de pandemia. Mas eu digo muito que gestão cabe em qualquer canto. Não é só no futebol, é numa organização religiosa, é nos governos, é na indústria, numa fábrica, na confecção, no comércio. Onde tem boa gestão, a coisa caminha, a coisa funciona. O futebol tem suas peculiaridades, tudo é muito público, tudo é muito visível. Você é julgado a cada quarto e domingo, né? Não pense que o Fortaleza, que nos últimos anos fez boas campanhas, as melhores talvez da história, mas quando a gente perde um jogo aqui, a pancada come do mesmo jeito, João. Cobra do mesmo jeito, não sei o quê, vai cair, tem que contratar, tem que ter coragem. Então nós somos bastante cobrados também, mas aí é a hora do equilíbrio, da racionalidade, de tomar decisões baseadas no que é correto para o clube, não ao sabor das pressões. É um trabalho difícil, né? E que tem que ter muita gente ao lado ajudando para poder dar certo. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente o Cruzeiro trocou de técnico novamente, e aí foi noticiado que eles entraram em contato com o Rogério Ceni novamente, né? Entraram em contato e o Rogério preferiu ficar. O Corinthians caiu técnico, muita gente falou o nome do Rogério, e se fala do nome do Rogério em qualquer lugar. E me parece, Marcelo, que às vezes as pessoas falam do nome do Rogério como se não existisse um Fortaleza no meio do caminho, sabe? Como se o Rogério tivesse no mercado. Parece, não é, João? Principalmente aqui no eixo Rio-São Paulo, até nós, da imprensa, eventualmente. Vamos ligar para o Rogério. Mas o Rogério está empregado, e muito bem empregado, num clube absolutamente estruturado. Os clubes, quando tratam, às vezes ligam direto. Você fica meio chateado com essa história toda, Marcelo? Não só em relação aos clubes, mas eu mesmo faço a meia-culpa aqui em relação à própria imprensa. Parece que não existe um time aí, né? Um grande time como é o Fortaleza. Estou falando especificamente desse caso do Rogério. E isso que você está falando procede totalmente. Isso foi, inclusive, tema de uma mobilização da nossa torcida, chateada com isso, né? Porque se tratou o Rogério para o Corinthians como se ele estivesse disponível. Ele está livre, está desempregado, por acaso? Né? Assim, Rogério vai para o Corinthians, Rogério cabe no Corinthians. E o Fortaleza, que emprega o Rogério, que está no dia a dia aqui com ele? A torcida criou uma hashtag no Twitter, respeitem o Fortaleza, e virou trend topic durante um determinado período. Então houve uma chateação e, tenho que dizer, alguns colegas assim, da imprensa colocam assim, como se não tivesse, como se fosse muito simples, tirar uma peça daqui e botar onde eles acham que tem que botar. Eu acho que é natural a valorização, é natural que se fale dele, pelo grande nome que ele é, que foi como jogador, um jogador vitoriosíssimo, diferenciado em vários aspectos, e como treinador vem fazendo um grande trabalho. Então é natural que se coloque como um treinador que possa ir para um clube, os gigantes do país, como se fala, para um outro clube, mas sabendo que ele está empregado, né? Que tem que vir aqui, que tem que acertar, que tem que conversar, tem que saber se ele quer ir, né? Porque o Rogério saiu uma vez para o Cruzeiro, e se fala muito disso, e é um fato, mas ele negou várias e várias outras propostas e convites no meio do caminho. Então tem que se valorizar isso sim. E vou mais além. Se cobra muito de nós, dirigentes, o quê? Planejamento, sequência, tempo de trabalho, organização, estrutura, convicção. E aí, quando a gente está fazendo tudo isso aqui, já 3 anos como profissional, aí o cara vem e diz, não, tira o Rogério do Fortaleza e bota no Corinthians e bota em outro time. Então, acho que tem que se ter um olhar realmente diferenciado e nada contra o Corinthians, viu? Para ficar bem claro, o André citou o Rogério, acho que até de forma corajosa, né? Porque para um presidente do Corinthians citar
que levaria sim o Rogério Ceni, fosse uma possibilidade, é muito corajoso da parte dele. E não, pelo que eu sei, não houve contato direto do Corinthians com ele, mas em outras oportunidades, outros clubes, mesmo o Rogério estando empregado, foram direto falar com ele, sem vir falar com o clube que o emprega. Então, acho que é um cuidado que Pessoal tem do que Cruzeiro, pessoal, o Cruzeiro consultou você dessa vez ou não, Marcelo? Olha, o presidente Sérgio me ligou depois da situação e disse: Marcelo, não fui eu que consultei, houve um contato através de pessoas próximas que tinham alguma ligação com o Rogério. Mas ele me ligou dizendo o seguinte: olha, te conheço. Ele te ligou pedindo desculpas, né? Mais ou menos isso, mas ele teve ele ligou, teve a hombridade, a iniciativa de ligar e esclarecer a situação. Torço por ele, eu sei que ele está num momento difícil lá, né? Tudo que vem enfrentando, mas é um cara que até aqui comigo sempre teve uma relação muito gentil, muito cordial. Aliás, né, João, passar a bola para você. Não, só citar que o nosso primeiro entrevistado aqui nos Canalhas, viu, Marcelo, foi o presidente do Santos, José Carlos Pérez, afastado na noite de ontem, né? Parece que vai sofrer um processo de impeachment, enfim, foi afastado. Sim. Os dirigentes estão sendo falados, né, João? Olha, o futebol brasileiro, para mim, nunca foi tão sem graça como é hoje em dia, né? Há exceções, evidentemente. O Flamengo e o Santos, no ano passado, encheram os olhos das suas torcidas, principalmente o Flamengo, que foi campeão com sobras e tal. Mas o que a gente tem visto dentro de campo, e mesmo em algumas administrações, ou na maioria delas, né? A volta do futebol em plena pandemia, estava vendo agora há pouco na TV, a Holanda acaba de implementar medidas de restrição à circulação, às reuniões, porque aumentou o número de casos de Covid-19 lá. Então, a pandemia é um problema gravíssimo, né? E o futebol desafiou todas as evidências, enfim, todo mundo sabe disso, né? Diversos jogadores contaminados. Eu quero ver a hora que morrer algum grande jogador, um grande treinador, uma pessoa pública envolvida com futebol, quem é que vai segurar esse abacaxi? Isso que eu quero ver. Entendo que tem a questão econômica, os clubes poderiam quebrar, mas se fosse uma guerra, tudo teria sido paralisado. E nós estamos no meio de uma guerra. Mas eu queria, se possível, né, queria dizer à torcida do Fortaleza que não se incomode com isso, não, porque esse é um jogo sujo praticado no futebol desde os primórdios, né? Ligar para treinador empregado não é um privilégio, entre aspas, do Fortaleza. Ligar para treinador empregado, para jogador com contrato e tal, e tentar aliciá-lo com dinheiro e tal, para ele sair, trocar de clube. Acontece desde que eu me conheço por gente, né? Aqui em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, Belo Horizonte, enfim, todo canto. Mas claro que eu me lembro que fiquei entusiasmado com a escolha do Rogério Ceni de ir para o Fortaleza. Achei que foi demais ele aceitar esse desafio. Desafio no sentido de que ele estava saindo de São Paulo para longínqua Fortaleza, sem ter muito conhecimento da estrutura do futebol do Nordeste e tal, e fico muito feliz de vê-lo lá. Agora, não é só ele que tentaram tirar do Fortaleza, não, né, presidente? O tal de Marcelo Paz parece que também foi sondado por outros clubes. Vou falar sobre isso, mas eu queria colocar o seguinte, João. A gente não pode perder a capacidade de se indignar, né? Então, se a torcida ficou chateada com isso, tem que ficar mesmo, porque não é certo. Então, o que é errado, a gente tem que realmente criticar, tem que bater. Desculpa, Marcelo, né? Eu acho que a torcida está certíssima, mas estou dizendo, não se aveste, não, Baião de dois, porque isso acontece no futebol e todas as vezes eu fico muito incomodado. Pois é, a gente não vai, assim, o que é certo, o que é errado, independente de quantas pessoas façam. Então, a gente vai levantar a bandeirinha e vai levantar a bola para dizer, tá errado, vem cá e me procura, liga para mim, todo mundo tem meu telefone, não tem problema nenhum. Faz de forma legítima, existe uma multa, vem, paga a multa e leva, né? Mas da forma correta como tem que ser. Mas é uma utopia isso, viu? Porque todo mundo liga diretamente ou para o empresário, ou para o assessor de imprensa, ou diretamente para o profissional e fala, escuta, nós estamos falando de você aqui no tal clube, você topa abrir conversa, e aí é que se contata o dirigente. Mas, João,
quando nós entramos no Fortaleza, o Fortaleza estava na Série C. Era uma utopia chegar na Série A em 2 anos, era uma utopia jogar uma competição sul-americana. Se fosse para fazer o mesmo que todo mundo faz, é melhor não entrar. Você é diferente, você, João, porque você fala de uma maneira leve, descontraída, bota o dedo na ferida, e por isso que você ganhou todo o destaque que ganhou. Então a gente tem que ter a coragem, com respeito, lógico, mas de fazer algo diferente. Né? Poxa, eu, Clube do Nordeste, eu posso jogar com 4 atacantes contra o Santos na Vila? Posso. O Rogério jogou domingo. Né? E jogou contra o Corinthians em Itaquera com 4 atacantes ano passado e contra o Inter no Beira-Rio. Então, já falando também de que o futebol está meio chato, mas assiste um pouquinho o Fortaleza, que tem um negócio diferente ali também. Claro que a gente tem que se defender, né? Quando pega um gigante, tem que se defender. Mas se defende com 4 atacantes, né? Com os 2 extremos, com os 2 por dentro. Então, a gente está tentando fazer diferente dentro das dificuldades que existem, né? E empoderando. O Rogério é um cara corajoso. Diz, presidente, eu vou mexer no time todo, porque senão o time vai morrer para o outro jogo depois. Troca o time, bota o time novo, não tem problema. Vamos fazer o que a gente tem convicção de fazer. Né? Não é o que se espera que o normal faça. Se eu quisesse um treinador normal, teria contratado um cara muito mais barato do que o Rogério e eu teria tido os mesmos resultados de 100 anos que o Fortaleza teve. Né? Então, a gente buscou algo diferente mesmo e tem que encarar dessa maneira. Né? Sobre a pergunta, eu tive sondagens, né, de pessoas ligadas a gestões que vão participar de eleições nos clubes, não foi nem a gestões atuais, mas que assim, entendem que quando o mandato acabar no Fortaleza, eu teria o perfil de trabalhar como um executivo de futebol ou como um CEO em algum outro clube. Então, houve conversas nesse sentido, diretas comigo mesmo, e eu fiquei feliz que envaidecido, que o trabalho tenha ganho algum destaque, mas a gente sabe que isso é algo que não sabemos se vai acontecer. Meu mandato vai até o final do ano que vem, e eu estou muito focado de fazer o meu melhor, porque fui eleito para isso, né, para concluir um mandato e fazer o melhor pelo Fortaleza. Depois que terminar o mandato, a gente vê aí o que é que tem de bom para a gente, né? Mas que a gente deixe algo de bom para o Fortaleza. Presidente, a conversa está boa e a gente já esperava isso daí. Vamos falar um pouquinho da MP 984, né? Que é a famigerada discussão em torno dos direitos de transmissão. Fortaleza é um dos times da Série A que tem contrato com a Turner. Como é que o senhor vê isso tudo? Enfim, já é um assunto que não é que está esgotado, né? Ele está sempre na pauta, está bem em pauta nesse pós-pandemia. Gostaria de ouvi-lo. A gente fez uma boa entrevista aqui com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Ele tem uma posição muito sólida em relação a isso. Me parece que a posição do Fortaleza é bem parecida. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que a MP ela é uma boa para o futebol brasileiro. E de cara eu já deixo bem claro que não tem nada a ver com questão político-partidária, né? Sendo bem transparente. Não é porque foi a MP que o Bolsonaro editou que tem que ser boa ou ser ruim, porque para quem gosta do Bolsonaro ou para quem não gosta do Bolsonaro. A gente está aqui para falar do futebol brasileiro. Né? Eu estou aqui para defender o futebol brasileiro sem partidarismo. E eu acho que é uma boa. Né? Mário Celso Petralha, decano aí do futebol brasileiro, de muitas lutas, sonhava com isso. Ele luta disso lá de trás. Né? Há muito tempo ele achava que era impossível que acontecesse a lei do mandante. E está acontecendo agora. Vamos ver se ela vai virar realmente. E a gente cita muitas vezes os países, né, da Europa mais avançados, Inglaterra, Itália, Espanha, França, Alemanha, avançados em tudo e também no futebol, e lá é assim. Lá o direito é do mandante. Lá o direito é do time que está com o mando de campo. Porque senão você tem uma cédula rasgada. O modelo anterior é uma cédula rasgada, ela não vale sozinha, ela tem que estar junto com o outro. Um time que sobe da Série B para a Série A, ou ele recebe aquele pacote pronto que veio para ele, tá aqui, ó, já tem 16 times que tem o contrato. Se tu não quiser, tu não tem com quem fechar. Se com a lei do mandante, não, peraí, eu tenho 19 jogos para vender. Eu posso vender para a Globo, que é uma grande investidora do futebol brasileiro, não estou aqui jamais criticando a Globo, né? A lei não é contra a Globo, ao meu ver, ela é a favor do futebol e dos clubes, mas a Globo é quem mais investe no futebol brasileiro há muitos anos, isso tem que ser dito. Mas eu não sou obrigado a fechar com ela. Se eu subo da B para A, por exemplo, esse ano, se o Cuiabá subir,
para o ano que vem. O Cuiabá não tem contrato com ninguém. No modelo anterior, ele é obrigado a fechar com quem já tem o direito dos outros times. No modelo novo, ele, peraí, eu posso vender para a Band, eu posso vender para a Amazon, posso vender para o Google, para o Facebook. Então, passa a ter um poder maior. Então, eu sou a favor, sim, de que passe a lei do mandante, e a própria Globo pode ser a empresa que vai comprar o direito de todos os times e fazer um baita campeonato, como é na Inglaterra, na Espanha, na Itália, na França. Então, é um modelo, não tem ninguém inventando a roda, é um modelo que já existe, consolidado nas grandes ligas, e acho que seria uma boa para o futebol brasileiro. Só ressaltando o oportunismo do presidente Jair Bolsonaro de defender uma causa que interessa aos clubes, porque ele tem essas pendências todas aí contra a Rede Globo de televisão, sem querer defender a Globo. Sim. E existe essa discussão política, a gente não pode ficar alheio, né? Mas o meu posicionamento, ele é em prol do futebol brasileiro e acredito que é bom para o Fortaleza, independente se foi A ou se foi B que fez a canetada para fazer a lei. Né? Eu não posso, porque foi o Bolsonaro que editou a MP, eu vou ser contra, porque eu sou. Não, eu acho que o posicionamento não é esse. O clube é apartidário. Né? Dentro da torcida tem gente que gosta do Bolsonaro e muita gente que não gosta. Mas eu tenho que defender o que é bom para o clube. O senhor gosta ou não gosta? E olha, entenda-se por pendência uma tentativa até de caçar os direitos da TV Globo. Diga lá, Rodrigo. Não, eu ia fazer uma pergunta muito particular para o presidente, mas... Eu gosto do Fortaleza. Eu perguntei se ele gosta ou não gosta da administração do presidente Jair Bolsonaro, uma pergunta política. É que aqui, presidente, a gente não fala só de futebol, né? Esse papo, Sim. a gente quer um papo muito mente aberta e a pessoa fala de tudo. E o seu nome é Paz? Só no nome, viu, presidente? Que o senhor não tem medo do enfrentamento, não. Então, vou fazer mais uma pergunta aqui de enfrentamento. Bora. Confusão do Flamengo e do Palmeiras, joga, não joga, liminar, TJD, tudo o que aconteceu no final de semana. Como é que o senhor viu isso daí? Tem muita gente, opinião pública me parece, que tirando a torcida do Flamengo, está criticando o Flamengo, né? Ou a direção do Flamengo. Eu vi com muita tristeza esse episódio, né? Porque assim, o Flamengo é um clube que ano passado foi sensacional, né, esportivamente. Flamengo gigante que todo mundo espera, ganhou tudo, torcida, lotando os estádios. E o Flamengo lidera alguns movimentos importantes para o futebol brasileiro. Quando o Flamengo entra, tem peso. E eu achei que nessa eles erraram, né? Porque o Flamengo foi o clube que brigou para que voltasse a jogar, né? Que encabeça uma possível volta de público para os estádios, que enfrentou diversas situações, corretas ou não, mas ele enfrentou, e na hora que houve um prejuízo, ele quis realmente não colocar o time em campo. Né? E assim, eu fiquei triste com a tentativa de não ter o jogo. Gosto do Rodolfo Landim, falo com ele, tenho um respeito enorme ao Rodolfo, acho que é um grande líder, mas acho que o Flamengo, nessa situação específica, errou. E eu torci muito que tivesse o jogo, porque se não tivesse o jogo, a gente poderia ter um problema muito maior no Campeonato Brasileiro, porque realmente havia uma chateação grande de boa parte dos clubes, porque o Goiás jogou com jogadores infectados contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, o Fluminense jogou ontem, ganhou do Curitiba com muitos jogadores infectados, amanhã pode ser o Fortaleza, pode ser um outro time, e a gente tem que encarar. Né? Então eu vi com tristeza, não esperava esse movimento, ainda bem que teve jogo nesse aspecto, defendo o protocolo, certo? Defendo o protocolo de jogos e acho que assim, há uma crítica normal, mas escutem os jogadores, perguntem se os jogadores estão seguros, se eles vão para o jogo seguro. E eu tenho certeza que vão dizer que sim. Não vejo jogador inseguro. Tive na Copa do Nordeste, que foi a primeira competição CBF pós-pandemia, em que a gente ficou tudo na mesma cidade, no mesmo hotel. Então, eu via jogadores de outros times, não só os nossos, e competimos com vários times. E o ambiente era de cuidado, higienização, protocolo, mas não vi jogador com medo, não vi nenhum jogador dizendo não quero jogar, estão me forçando. Não vi isso, nem no dia a dia de treino, nem nos jogos. Então, acho que isso precisa ser avaliado e escutado também, porque o futebol, muito provavelmente, é o ambiente que mais teve cuidado com os seus colaboradores durante a pandemia.
todos são testados várias vezes, e não só os jogadores, né? Comissão técnica, funcionários, o cara que limpa o campo, pessoal de cozinha, de todos os setores do clube fazem, e não só no Fortaleza, né? Nos clubes em geral. Então, a gente está buscando cuidar bem do nosso pessoal para poder jogar, para não deixar o campeonato se acabar. É o ideal? Não é o ideal, né? Mas tem algo que a gente tem que fazer um certo sacrifício e aprender a conviver com essa situação. A Alemanha, Angela Merkel diz isso, nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia. A sociedade alemã vai ter que aprender a trabalhar, aprender a se portar. Eu acho que é mais ou menos isso que está se fazendo, com acertos, com erros, mas com boa intenção. Agora, no episódio, eu lamentei o que aconteceu e ainda bem que houve o jogo e o campeonato não sofreu um prejuízo maior. Ô Marcelo, eu não tenho, claro, evidente, nenhum direito de questionar o seu bom relacionamento com o presidente do Flamengo, mas a apreciação, a aprovação da gestão do Rodolfo Landim à frente do Flamengo é inversamente proporcional àquela do seu trabalho à frente do Fortaleza, né? Você tem sido muito elogiado, assim como o Guilherme Belintani, mas no caso do José Carlos Pérez, que a gente desconhece detalhes, porque dívida o Santos sempre teve, o Santos sempre teve que promover garotos e tal. Eu não quero defender o Pérez, porque não estou lá dentro também para entender. Agora, no caso do Flamengo, tem questões concretas, né? A morte dos garotos lá no Ninho do Urubu, as indenizações às famílias, né? Agora as posições muito personalistas do Flamengo. Mas, enfim, não quero entrar nesse detalhe, só quero deixar registrada aqui a minha... porque, enfim, é isso que eu queria dizer. Você pode até comentar, se for o caso. Você me falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, eu não sabia disso, confesso. O Fortaleza teve a segunda média de público do ano passado. Em cima disso, queria te perguntar, para a torcida do Fortaleza, para a maioria da torcida, qual é a diferença do Campeonato Cearense para a Copa do Nordeste, para o Campeonato Brasileiro? O torcedor quer ganhar tudo, ele tem uma preferência. Eu queria entender um pouco essa massa de torcedores do Fortaleza, do Leão. Bem, eu pelo que eu percebo e acompanho, eles gostam mais do Campeonato Brasileiro, né? Competição nacional, com grandes marcas, gostam de receber aqui no Castelão o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, o Vasco, o Grêmio. E tanto é que a nossa média de público na Série A ela é maior do que no campeonato estadual. Há um interesse maior, é um produto que atrai mais o torcedor do Fortaleza. O campeonato estadual, durante muito tempo, foi a única chance de ser campeão, né? Era isso, né? Agora o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, o Ceará também ganhou, nós ganhamos um título nacional. Então começaram a surgir outras possibilidades de ser campeão. Mas o campeonato cearense tem o seu charme, tem a sua importância. E a gente diz muito assim, você acha que o campeonato cearense não é importante? Então perca, para você ver como ele é importante. Né? Porque na hora que perde, a cobrança é grande. Então tem esse charme, claro que muitas e muitas vezes vai ter a final Fortaleza e Ceará, como amanhã é a primeira final, né? Amanhã é o primeiro jogo da final e dia 21 de outubro é o segundo jogo. Então tem esse peso regional, local, rivalidade. E a Copa do Nordeste é uma competição também que caiu muito no gosto do torcedor, porque dentro do calendário do primeiro semestre, a gente enfrenta marcas como o Sport, o Vitória, o Santa Cruz, o Náutico, o Botafogo da Paraíba, que é melhor para o torcedor do que jogar contra alguns clubes locais de menor porte. Então tem um peso. Então, talvez numa escala de importância seria o Campeonato Brasileiro mais importante, Copa do Nordeste segundo, o Estadual terceiro, mas todos com o seu charme aí e a sua importância também. E agora já pode pôr a Sul-Americana nesse rol aí também, né? Esse eu digo que a gente tomou gosto, né? O que nós fizemos na Argentina, João, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, nós levamos mais de 3 mil torcedores para a Argentina. Mais de 3 mil. O pessoal da Argentina... É longe a Argentina daí, presidente? É muito longe, atravessamos o país inteiro. O Flamengo teve na final da Sul-Americana de 2017, se eu não me engano, e levou 1.500 pessoas. E olha que o Flamengo, a torcida é maior e Rio de Janeiro é mais perto, né? Nós levamos mais de 3 mil pessoas. Foi espetacular. Assim, o pessoal na Argentina encantado, não sabia o que era aquilo, né? Aquela invasão de torcedor, todo mundo com camisa dos diversos pontos históricos lá. O pessoal chegou 2 dias antes,
ficou 2 dias a mais, levaram 10 camisas do Fortaleza, cada um só usava a camisa do Fortaleza. Então, a gente fez até um documentário sobre isso. Primeira vez na América. Muito bonito o documentário. Depois eu posso mandar aí para vocês acompanharem. Belíssimo material. E a gente pegou gosto, quer voltar, sem dúvida alguma. Né? Um clube centenário como o Fortaleza, pela primeira vez, jogou uma competição internacional oficial. Pegamos logo o gigante, né, o Independiente, e por um detalhe do futebol, levamos um gol no finalzinho e não passamos de fase. Foi uma bola desviada, né, no zagueiro do Fortaleza. Foi, desviou no pé esquerdo do Bruno Melo e tirou do goleiro, a bola quase perdida, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Marcelo Paz. Recentemente, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, agora, né, bem recente, fez 2 reuniões, me parece, online, aí, com os presidentes de todos os clubes sobre a volta do torcedor ao estádio e parece que chegaram a um consenso, tirando o Flamengo, de que tem que voltar quando todos puderem voltar. Qual foi sua posição nisso? Parece que a última reunião teve uma discussão com o presidente da Federação do Rio de Janeiro, com o presidente Rogério Caboclo. Se uma reunião fechada, se você puder contar alguma coisa para a gente não foi convidado a participar, né? Então... fica delicado eu contar um detalhe da reunião, acho que não seria muito ético da minha parte. Mas teve o arranca-rabo lá, né? Não, houve uma reunião profissional e a discordância, isso aí é possível de acontecer, né? Nós somos homens, cidadãos e temos, às vezes, opiniões divergentes, mas aí eu vou me abster de falar do que não fui eu que participei. Eu estava lá, mas não era eu que estava questionando, então eu vou me abster. Quanto à questão de volta do público, foi praticamente unânime de que deve-se voltar todo mundo junto. E a palavra que mais se usou foi isonomia. A gente tem que buscar a isonomia porque nós estamos na competição. E eu tenho que brigar muito por isonomia, né? Porque a gente já tem a dificuldade geográfica. Né? O Fortaleza e o Ceará vão rodar 81 mil quilômetros durante a Série A. Tem clubes que vão rodar 21, 22, 25. 81 mil. Então já saiu perdendo aí muito tempo de descanso. Né? Quando eu vou jogar em São Paulo, João, eu saio de casa 10:45 e chego na porta do hotel 10:20 da noite. Que a viagem era de porta a porta, né? É da hora que você sai de casa, a hora que você chega na porta do hotel. Isso várias vezes que a gente vai jogar em São Paulo. Quando vai para Santos, como fomos agora, ainda para em São Paulo, desce mais um pouquinho. Então, isso já é complicado e não tem como mudar, é geografia, né? Temos uma dificuldade econômica. As cotas para a gente são menores. O pay-per-view é muito, muito menor do que de outros times. Então, eu brigo por isonomia. Então, não posso agora chegar e querer levar vantagem, né, na questão de liberar a torcida. E olha que o meu estado aqui, o governador já estaria pronto para liberar, né, sem muitas dificuldades. Mas eu defendi, junto com praticamente todos os colegas de Série A, de que quando sentirmos seguros para voltar, primeiro a segurança sanitária, a segurança das pessoas, quando sentir seguro para voltar, que possa ser todas as equipes podendo colocar público no estádio. Tem casos de Covid aí no elenco do Fortaleza, incluindo diretoria, a comissão técnica? Eu tive Covid. Alguns jogadores nossos tiveram, algumas pessoas, funcionários, pessoas próximas. Até agora, graças a Deus, nenhum caso grave. Identificamos, cumprimos o protocolo, isolamento, medicação, acompanhamento de infectologista e depois retorno ao trabalho. Então, tivemos casos, não tivemos nenhum surto, né? De 5, 6 de uma vez. Foram bem pontuais, desde o retorno aos treinos, teve um, teve outro que já tinha, que a gente fez o teste de sorologia, já teve durante o descanso, as férias, e a gente está sempre acompanhando e monitorando. A minha, graças a Deus, foi muito leve, sem sintomas, fiquei em casa, perdi 2 jogos de acompanhar e depois voltei ao normal. Presidente, o senhor é daqueles presidentes também que você falou, perdi 2 jogos aí, que torce durante os jogos, diz que o Belintani quebra umas cadeiras lá na cabine. O senhor é muito passional? Não, eu acompanho tudo, né? Eu sou dirigente que vou ao vestiário, acompanho a pré-eleção, desço no intervalo, estou na reza depois do jogo, viajo com os jogadores, vamos junto no mesmo voo, mesmo hotel,
sempre junto, mas respeitando o espaço do treinador, respeitando o espaço dos jogadores, fico ali acompanhando, sem falar muito, e acompanho o jogo. Claro que a gente, na hora do jogo, torce também, né? Reclama da arbitragem, fica chateado quando o jogador perde um gol que a gente acha que a gente faria, né? Tem tudo isso como torcedor, mas com a postura de dirigente, a gente não pode se comportar igual ao torcedor. Tem que ser racional, tem que ter tranquilidade. Não tenho nenhum histórico de dar piti durante jogo, de querer intimidar ninguém. Isso não faz parte meu. Às vezes fico chateado com a arbitragem, com uma coisa, com outra, mas acho que a gente, como líder da instituição, tem que ter uma postura adequada. Mas vibro, né, com o time, acompanho, comemoro muito quando os gols acontecem, fico chateado quando perde um jogo, mas tendo, digamos assim, o devido decoro do cargo de presidente. Antes de falar... que tem viu, João? Não, tem um amigo meu, presidente, que já tocou violão. Foi violão ou guitarra? Com o seu treinador, com o Rogério Ceni. Ele está aqui embaixo da gente, chama João Carlos Albuquerque. O Rogério gosta de um violão e gosta de uma guitarra. Não, mas eu não estou falando isso porque o Rogério também é uma personalidade. Eu fiz muito do Rogério em São Paulo. Eu sei que ele é uma personalidade metódica, difícil, entre aspas, um cara muito correto. Eu conheço muito o Rogério de ver ser o último a chegar, o último a sair. Como que é a relação com ele, presidente? Direta, assim? Acho que a palavra que mais define o Rogério é profissionalismo, né? Ele é absurdamente profissional. Rogério, desde que está aqui no Fortaleza, nunca deixou de dar um treino por qualquer motivo. Eu já vi o Rogério no sol com 40 graus de febre e dando treino no sol, porque ele não queria deixar de dar o exemplo para os seus jogadores de que tem que estar lá no trabalho, no dia a dia. O Rogério tem família em São Paulo, está em Fortaleza, né, já há 1000 dias, e raríssimas vezes ele estendeu um final de semana de um jogo para voltar para cá, e sempre que estende, ele chega na noite anterior ao treino, mesmo que o treino seja à tarde. Ele não se permite vir no voo da manhã, para chegar meio-dia e dar o treino à tarde. Ele vem na noite anterior, o cuidado de não ter um problema, um imprevisto. E a relação com ele eu acho muito boa. O Rogério é um cara exigente, é metódico, presta atenção em tudo, tá? Do interruptor da tomada do CT novo, a qualidade da grama, ao funcionário que viajou com o clube e não se portou corretamente quando estava na casa de um outro clube, né, numa sede de outro clube. Ele observa tudo, porque ele é profissional, porque ele quer o melhor para o Fortaleza, para a instituição que ele veste a camisa, que ele honra realmente. Então, eu aprendi a lidar com o Rogério, eu entendo quando ele está chateado, eu entendo quando às vezes a gente ganha um jogo e ele está preocupado porque acha que teria que ter feito um algo a mais e já tem um próximo jogo, e o descanso, e a alimentação e a logística. E eu sei como conviver com ele dessa maneira, aprendi, né, a essa convivência, a entendê-lo, a saber a hora de questionar, de conversar, o como fazer. Então é uma relação boa, profissional acima de tudo, com um cara que veio aqui para vencer. Ele não veio aqui para passear na Praia do Futuro, não veio aqui para comer caranguejo, ele veio realmente para vencer como treinador, para fazer história, está fazendo história, e eu sou muito grato e feliz por ter ele aqui no dia a dia. O pessoal, o Rogério é chato, ele mesmo diz para mim, às vezes, rapaz, presidente, você sabe que eu sou chato. Eu digo, não tem problema, vamos trabalhar, vamos para frente, fazer o melhor pelo Fortaleza. Eu acho que é por aí e entendo que a gente tem uma boa relação. Ah, que legal. Eu acho que você fez uma definição perfeita do Rogério. O Rogério, às vezes, é um mala sem alça, tanto que não quer dar entrevista para a gente, né? A gente já fez alguns contatos e tal, e ele continua fingindo que não é... Fingindo de morto, né? Como disse uma amiga minha. Mas tudo bem, eu tenho uma grande admiração pelo Rogério, acho também que ele faz um grande trabalho, só não consigo entender por que ele saiu. Por que dentro de um ambiente desse e tal, super inteirado, já fazendo sucesso à frente do Fortaleza, por que ele aceitou aquele convite do Cruzeiro para voltar alguns dias depois? Olha, assim, ele pode responder isso bem melhor do que eu. Quando ele vai dar entrevista para você, eu vou inclusive falar para ele, viu? Saindo daqui, eu vou dizer, olha, o João está cobrando a entrevista. O João é gente boa. Mas, assim, eu acho que naquele momento ele teve o canto da sereia, né? A aspiração profissional.
O Cruzeiro é um grande clube, o Cruzeiro daria possibilidades para ele, eu acho que ele viu muito a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. O Cruzeiro estava na semifinal, né, tinha perdido o primeiro jogo no Mineirão, e o Rogério acreditou que poderia, que teria tempo de colocar a cara dele no time, ganhar o segundo jogo no Beira-Rio e conseguir uma Copa do Brasil. Eu acho que ele focou muito nisso. Também ir para um clube que tem uma estrutura melhor do que o Fortaleza, que tinha um elenco mais estrelado, né? Eu acho que ele visualizou tudo isso, dar aquele passo, aquele up na carreira dele como profissional, conversou comigo, lamentou, pediu desculpa, a multa foi paga, e a minha garantia da multa ser paga era dele, que ele vice-presidente, não se preocupe que está garantido isso aqui, independente de qualquer coisa, e assim aconteceu, mas ele sabe que não foi talvez a melhor decisão naquele momento, tanto é que aconteceu tudo que aconteceu, ele voltou, e numa primeira entrevista dele, ele disse isso, né? O cara perguntou para ele assim, Rogério, o que é que você acha dessa ciranda de troca de treinadores aí no Brasil? Aí ele disse, eu perdi o direito de falar a partir do momento que eu saí do Fortaleza durante o contrato. Então ele, muito inteligente, corajoso, falou assim, então ele sabe que talvez não foi o ideal, mas faz parte da vida, né? A vida a gente tem escolhas, acerta, erra, né? E ele teve essa humildade também de voltar, o Fortaleza teve a humildade de abraçá-lo, de acolhê-lo, de vem, volta para cá e vamos fazer um grande trabalho junto. O grupo de jogadores queria ele de volta, então fluiu e a campanha pós-volta foi ainda melhor. Foi ainda melhor do que no período antes de ir para o Cruzeiro. Eu ia dizer isso também, né? O Fortaleza foi grande de recebê-lo de volta, e aí não é só o presidente, né? Toda a condução do torcedor, dos jogadores, né? Fortaleza não se resume a uma pessoa, mas... Sim. Marcelo Paz, eu me recordo aqui, que na entrevista que a gente fez com o presidente do Bahia, a gente até se impressionou muito com a articulação dele, eu falei, onde vai chegar você, Guilherme Belintani, na CBF? E ele despistou, falou que não pensava nisso por enquanto. Isso aí já passou pela sua cabeça? Seja brutalmente honesto, Marcelo. Passa pela sua cabeça. Eu não estou falando amanhã ou depois, eu estou falando... O sonho de todo jogador é chegar a uma seleção brasileira. Você é um grande dirigente, está sendo falado pela imprensa do Sudeste, estando no Nordeste, quer dizer, já passou isso na cabeça? Olha, eu sou apaixonado por futebol e a minha formação é como gestor. Então, quando eu junto a paixão com a vocação profissional, é um encontro muito bom, né? E eu quero continuar no futebol, quero seguir no futebol, né? Seja como dirigente do Fortaleza ou em outro clube, como foi colocado, jamais o nosso rival, com todo respeito, mas jamais. E a CBF certamente é a casa do futebol brasileiro, né? É a nossa pátria de chuteiras, como se fala. É uma instituição que eu tive o prazer de conhecer mais de perto, agora como dirigente. Tem muitas coisas boas, muitas coisas organizadas. O departamento de competições funciona assim muito bem, registro, uma série de coisas. Acho que o presidente Rogério Caboclo vem fazendo um grande trabalho, é um cara diferente dos dirigentes anteriores da CBF, é um cara mais técnico do que político, e eu admiro isso, muito mais técnico do que político. E não vou dizer que não seria um sonho. Em compensação, o seu secretário Walter Feldman é muito mais político que técnico. O Feldman vem da política, né? Educadíssimo gentleman. E tem a formação política, o Walter Feldman, talvez seja o equilíbrio aí, né? Mas acho assim, teria o sonho, quem sabe, um dia trabalhar, mas acho isso tão distante, sabe? Porque eu não sei nem como é que chega lá, né? Para ser um dirigente. Acho que aí tem muita política para chegar, né? Tem que envolver diversas situações. Então, assim, eu não consigo vislumbrar um caminho, mas acho que a CBF é uma instituição que tem seus valores, que é importante para o Brasil, porque o futebol é um patrimônio do futebol brasileiro, e, sei lá, viver uma Copa do Mundo, né, acompanhar a seleção numa Copa do Mundo é algo que deve ser sensacional, fazendo da maneira como a gente acha que deve ser feito. Mas vejo algo como muito distante, devido ao caminho que deva se seguir. Mas eu pretendo, sim, seguir no futebol. A CBF precisaria, né, de uma oxigenada, né, de uma abertura, né, porque ela ainda mantém ranços, né,
da ditadura, né, quando era CBD, João Avelange, ela teve alguns... Giulitti Coutinho, por exemplo, foi uma janela que deu uma ventilada na administração do futebol brasileiro, mas depois Ricardo Teixeira, Nabi Abichedi, né, o STJD já abriu aí um processo contra a Carol Solberg, né, porque ela gritou fora Bolsonaro, outro dia uma atleta brasileira que se sentiu... E nada foi feito contra o Maurício Souza e o Wallace, por exemplo, do vôlei, que declararam numa quadra, antes de um jogo, pré-eleição presidencial, o seu apoio ao presidente Bolsonaro. Então, ainda tem muito ranço, né, que precisaria ser... Mas eu acho que nós vamos superar isso assim daqui a... Mas a Carol é do vôlei, né? Do vôlei. Do vôlei. Nós vamos superar isso daqui a uns 300 anos, porque entra crise, sai crise, inventam crise, depois vem uma crise não inventada, mas o pobre sempre tem que pagar a conta e há sempre uma estrutura muito rígida, né, quase ditatorial, né, assim como há na FIFA também. Enfim, eu estou meio de saco cheio, viu, Marcelo? Gostaria muito de ver pessoas jovens, com uma cabeça diferente e tal, dirigindo o futebol brasileiro, porque se o Fortaleza joga com 4 atacantes, e isso eu fico absolutamente feliz de ver, porque eu defendo isso assim com unhas e dentes, que a gente faça um pacto pelo futebol brasileiro e todo mundo volte a jogar com 4 atacantes, né? Um futebol alegre, vistoso, cheio de gols, para a gente não perder o futebol brasileiro, porque nós vamos acabar perdendo o futebol brasileiro. Vai ser uma coisa assim, meio de segundo plano. Ainda é uma coisa de primeiro plano, mas a seleção brasileira não ganhando durante mais alguns anos o campeonato mundial e a maioria dos nossos grandes clubes com esses timinhos, aí querem degolar os treinadores e não olham para os times fraquinhos, né? Vende-se todo mundo, economicamente o Brasil não tem como concorrer. A economia complica. 5-1 no dólar, 6-1 no euro. Os jogadores medianos do futebol brasileiro estão tudo lá fora. Os medianos. Pois é, não, é uma debandada geral. Então, isso também enfraqueceu demais o nosso futebol. E quando a gente pega esses caras de volta, eles não jogam mais o futebol brasileiro, né? Eles foram preparados para jogar um outro tipo de futebol, preparo físico diferente. Mas, enfim, essa é uma discussão. Eu queria saber o que você pensa do VAR, da maneira que ele está sendo usado, Marcelo. Eu acho que o VAR é o maior avanço dos últimos anos no futebol mundial. Eu acho que foi um grande avanço. Ele traz muito a justiça para o jogo, muito. Ano passado eu reclamei de algumas situações, tivemos problemas, mas também teve muitas situações corrigidas. E, estatisticamente, os erros de arbitragem caíram muito com o VAR. Muito. Impedimento eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. Eu acredito que é métrica, que é centímetro, que aquelas linhas vão traçar ali. Então, seja a favor ou contra, quando vai para o VAR, eu fico tranquilo, porque vai ser o que é certo, né? Não vai ter diferença ali. Às vezes ainda há uma interpretação numa mão, num pênalti, né? Numa falta que originou um gol, mas eu sou a favor do VAR, sou super defensor do VAR, acho que melhorou muito a justiça no futebol e acho que esse ano as arbitragens estão ainda melhores do que no ano passado. Bem menos erros no campeonato desse ano do que o ano passado. Não estão demorando muito, Marcelo, para decidir? E essa demora do VAR, quando vai consultar, para o jogo de 5 minutos? Você acha que é melhor demorar do que errar. O ruim é errar. Errar é que é péssimo. Você perdeu uma classificação, você perdeu um título por um erro de arbitragem, né, como já aconteceu com todos os clubes, né, não é exclusividade nossa, eu já tive isso, né, como dirigente. Então, o processo pode ser aprimorado, né? Pode ser melhorado. Administrar, estabelecer rotinas e promover melhorias. Então, se estabeleceu a rotina do VAR, que se promova a melhoria, olhar mais rápido, mais assertivo, mas o que não pode é errar. Eu prefiro que demore e acerte, do que querer ser rápido e errar. Eu vejo dessa maneira. Só faria um comentário aí, presidente, se você me permite. Eu acho que a perfeição está longe do ser humano, está longe do futebol. As pessoas
perdem a vida, perdem a saúde, perdem a casa, perdem o emprego, perdem tudo, né? O futebol perdia também, né, com os erros. Eu acho que aprimorar a arbitragem, profissionalizar a arbitragem, confiar mais no árbitro de campo, né, dar meio campo para cada árbitro, ou, enfim, sei lá, mudar a regra do impedimento, por exemplo. Não tem cabimento que o centroavante, querendo fazer o gol, que é a alegria do futebol, se metendo na área mais rápido que o zagueiro, que de repente o zagueiro até diminui a velocidade porque percebe que vai haver um lançamento, para deixar o cara que quer fazer o gol impedido, e aí 1 centímetro ou 2 anula o gol. Anula, eu acho que isso é contra o futebol, mas em todo caso a regra eu também essa. acho que deveria tirar o impedimento. Eu também acho. A gente está lançando uma campanha aqui do fim do impedimento. Eu levanto a bandeira pelo fim do impedimento. Deixa jogar. Deixa o cara ficar lá na ponta, não tem problema. Aí o esquema vai ter que mudar para ter um cara marcando. Eu sou a favor do fim do impedimento. Eu não sei se eu sou a favor do fim do impedimento, mas do impedimento, como ele é avaliado hoje, eu sou totalmente contra. Mas aí a minúcia, né, é difícil, porque não existe meio impedimento. Assim como na Fórmula 1, o cara ganha por milésimo de segundo, ele é pole por milésimo de segundo. No atletismo, a medalha de ouro para de prata, às vezes é um milésimo. Então, isso aí sempre vai ter, né? Ou é ou não é. Mas eu acho que o impedimento poderia ser mudado, de verdade. Outra coisa, né? O jogador expulso no primeiro tempo, ele já desfalca o time no segundo tempo e ainda tem que cumprir suspensão automática no próximo jogo. Isso é uma loucura na minha cabeça, né? O prejuízo que ele causa ao seu clube, desfalcando durante parte do primeiro tempo, durante todo o segundo tempo, eu acho que já é uma punição, principalmente se a expulsão foi por um segundo cartão amarelo ou foi por uma falta não intencional, mas atingiu, o árbitro interpretou como passível de cartão vermelho, e ainda o cara não pode jogar a partida seguinte. Eu acho assim, o futebol precisaria se modernizar. Mas diga lá, Rodrigo. Não, eu estou impressionado aqui, João e Marcelo, com o número de pessoas nos assistindo aqui. Acho que tirando aquela live com o Kleber Machado, é a live que tem mais público neste horário, que não é um horário assim de muito público. Depois o UOL replica isso daqui, vai para 30, 40 mil, mas já tem mais de 1.000 pessoas aqui. Realmente a torcida do Fortaleza não é boa, viu, João? E muita gente pedindo o Marcelo no time dele, é impressionante. Tem um torcedor do Fluminense aqui pedindo se você não pode ser executivo de futebol do Fluminense. Ô, Marcelo, essa coisa aí, esse namoro dos outros times, você não acha que o teu torcedor pode ficar meio milindrado e tal? Eu tenho um compromisso com o meu torcedor até o final do meu mandato. Isso aí não abro mão por nenhum motivo. Assumi o compromisso, votaram em mim, me elegeram. Tenho uma relação muito boa com a torcida do Fortaleza. Quando acabar o mandato, a minha vida vai ter que seguir, né? De repente eu volto para o meu colégio, que é a instituição que eu sempre trabalhei, ou o mercado do futebol possa absorver de alguma maneira. Eu gosto muito de trabalhar no futebol. É difícil, é cansativo, mas é algo que eu tenho prazer. Vamos ver o que é que o futuro reserva. Fico feliz por esse reconhecimento aí, mas é porque a bola está entrando, viu? Se perder 2, 3 jogos, não querem mais não, é desse jeito. Ô Marcelo, quem pintou esse quadro seu aí atrás de você? Rapaz, foi um torcedor do Fortaleza. Ele, ao final de 2018, ele presenteou um para mim, um para o Rogério e um para o Marcelo Boeck, que é o nosso goleiro da época, o capitão, o ídolo da torcida. 3 quadros nesse mesmo formato, eu gosto muito desse quadro. Aí boto ele aqui para as entrevistas. Maravilha. Eu acho que vocês perceberam, né, que eu estou com um calombo aqui embaixo do olho direito. Eu estou com uma afecção no olho direito, né? O que aconteceu, John? Se tiver alguma receita aí boa em Fortaleza, você passa para a gente depois. Marcelo, foi muito legal conversar com você, viu, cara? Te desejo toda a sorte, que você não se corrompa, como muitos dirigentes que começam com um discurso belo e depois entram no meio dessa pornografia que é o futebol brasileiro. Viu? Muito legal. Muito obrigado por ter atendido ao nosso apelo. Eu que agradeço, João, as suas palavras. Jamais, não pretendo nunca me corromper, não preciso disso. Né? Meus valores, meus pais, meu filho. E o pessoal que gosta de corromper não chega nem perto de mim, entendeu? Porque já sabe que aqui não tem. Então, eles já sabem, eles filtram. A alma sabe para quem aparecer, a assombração sabe para quem aparecer.
Então, eles não chegam nem perto. Então, vamos seguir nesse caminho que é melhor. É melhor como homem, como cidadão, como dirigente, e é melhor para o futebol brasileiro. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês. Já passou 1 hora, nem muito rápido, né? Nem esperava que já passou 1 hora. Marcelo, então, só fechando mesmo, agradecer também ao Fábio Finelli, que você está muito bem assessorado, um grande amigo, e dizer para você que, de fato, o João sempre coloca que nós, os canalhas, aqui temos a missão de trazer quem está à margem, e às vezes o Nordeste fica à margem, para o nosso eixo, que só fala de Rio-São Paulo. Nós não só não nos arrependemos, como ficamos impressionados. Marcelo, você é um cara que, ó, parabéns, cara. Tomara que você vá muito longe e sempre com essa postura correta aí que você falou. Agradeço de coração, sempre à disposição de vocês. É um prazer enorme. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, o tricolor da capital cearense. Rodrigo Viana, vocês aí que nos acompanham aqui no UOL, os canalhas ameaçam voltar terça-feira que vem às 14 horas. Valeu, gente. Muito obrigado, hein?